Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza, tudo em ordem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, sou Helder, mestre em matemática. Galera, é o seguinte, aqui estamos dando continuidade ao estudo de noções de função, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada no link da descrição aí que você vai poder ser direcionado aos vídeos antigos, tá? Então dá uma assistida nele para depois você vir para cá e a gente continuar estudando isso aqui, beleza? Se inscreve, deixa o like, compartilha, ajuda bastante ao canal crescer e trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Vamos embora estudar matemática. Bom pessoal, para a gente poder continuar, antes a gente precisa dar uma revisada, né? Ou para quem já estudou, ou então uma introdução a respeito do plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano, gente, nada mais é do que um plano formado por duas retas numéricas que são perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui que eu tenho entre essa reta e essa forma um ângulo de 90, beleza? Esse tipo de estudo ele vai ser interessante porque a gente vai precisar estudar gráficos de função, então a gente precisa dar uma dominada nessa parte de plano cartesiano, beleza? Então, o que significa isso? Que cada uma dessas retas, ela contém os números reais, tá? E esse ponto aqui em que elas se cruzam, nós chamamos de origem, tá? Ou seja, é o zero da reta y e o zero da reta x. Então, isso aqui é a minha origem. Beleza? Então, vamos lá. Observando a reta x, se aqui é o meu zero da reta x, isso significa que daqui para a minha direita, né, a direção em que a seta está apontada aqui, a gente diz que ela está crescente, ou seja, daqui para frente eu só tenho valores positivos da reta x. Do mesmo modo, para a esquerda, né, a esquerda desse ponto aqui do zero, nós só temos números negativos, tá? Essa mesma análise a gente tem para a reta y. Como aqui é o zero da reta y também, então significa que daqui para cima eu tenho os valores positivos e daqui para baixo eu tenho os valores negativos. Então, gente, para que serve isso? Vamos lá. Para a gente entender de maneira bem simples por cima, o que significaria o plano cartesiano? Significa que se eu pegar qualquer ponto pertencente a esse plano aqui, eu vou ter um valor correspondente da reta x e vou ter um valor correspondente da reta y. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui do plano, então eu vou ter um valor correspondente da reta x, ele vai pertencer a essa reta x aqui, digamos que seja o número 8. E ele também vai ter um correspondente na minha reta y, digamos que aqui seja o número 6. Tá? Então, esse ponto aqui nós chamamos de coordenada, ou também de para-ordenado. Tá? Então vai ser muito comum vocês verem essas duas nomenclaturas, tá? Ou coordenada ou para-ordenado. E que significa que neste ponto tem um correspondente em x e em y, e a gente representa por essa seguinte regrinha aqui, onde o meu primeiro número ele vai ser o correspondente da reta x e o segundo número vai ser o correspondente da reta y. Beleza? Vamos continuar aqui para vocês entenderem isso aqui melhor. Bom, gente, então, continuando aqui, reforçando nossa ideia, os pontos no plano, eles são representados por valores nomeados por coordenadas, tá? E a gente escreve uma coordenada com essa característica, ou seja, eu vou abrir um parênteses, tá? E vou colocar dois números separados por uma vírgula, onde o primeiro número ele sempre vai ser o valor de x, né? O que vai pertencer à reta x, e o segundo número ele vai pertencer à reta y, tá? Então, alguns exemplos, né, de valores que eu poderia colocar. Poderia colocar, por exemplo, 2 e 5. Aqui é uma coordenada, é um para-ordenado. Então, seria 2 da reta x e 5 da reta y. Então, como é que eu vou localizar esses pontos, tá? Existem alguns planos já desenhados que eles já colocam os números inteiros, fica fácil de você perceber. Alguns não, mas você tem que ter uma noçãozinha básica, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer distâncias equiespaçadas, né, que tem o mesmo espaço,
e eu colocar os números inteiros aqui, ó, do 0 até o 1. Então essa mesma distância eu vou colocar para o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Do mesmo modo para a esquerda, ó, essa mesma distância que eu usei do 0 para o 1, eu vou usar do 0 para o menos 1. Lembrando que à esquerda do 0 nós temos os números negativos. Então aqui eu tenho menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Na reta y a mesma lógica, você tenta usar a mesma distância que você usou na reta x, tá? Para o 0 para o 1, do 1 para o 2, 2 para o 3, 4 e 5. Para baixo temos os negativos, então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Beleza. Então, o par ordenado 2 e 5, eu vou procurar o 2 na reta x e o 5 na reta y. Como é que agora eu vou marcar esse ponto nesse plano? Bom, como eu tenho esse 5, né, está na parte para cima da reta x, digamos assim, então eu vou subir uma linhazinha pontilhada paralela à reta y, tá? Você vai subindo aqui uma linhazinha pontilhada. E eu vou pegar do ponto do 5 da reta y, vou também traçar uma linha pontilhada para a minha direita, né, paralela à reta x. Então, você vem aqui, ó. No momento em que elas se cruzarem, essas duas retas pontilhadas, eu vou marcar um ponto. Aqui eu tenho o meu par ordenado 2, 5. Tá? Digamos agora que eu quero menos 4 e 1 do y. Então, menos 4 do x, eu vou procurar à esquerda do 0. Então, o menos 4 está aqui. E o 1 do y está para cima. Então, ó, traço uma linhazinha pontilhada para cima, uma linhazinha pontilhada para a esquerda, paralela à reta x. Beleza? Quando se cruzarem, ó, marquei um ponto. Eu tenho aqui a coordenada menos 4 e 1. E se for a coordenada menos 2 e menos 2? Então, menos 2 do x, menos 2 do y. Então, vai estar para baixo, ó. Puxo uma linhazinha pontilhada do menos 2 do x, outra linhazinha pontilhada do menos 2 do y. Quando se cruzarem, ó, marco um ponto, menos 2, menos 2. Tá? Então é assim que a gente localiza os pontos no plano cartesiano, certo? Fazendo essa ideia aqui. E nunca se esqueçam, tá? O primeiro valor a gente sempre tem para o x e o segundo valor eu sempre vou utilizar a reta y, tá? Ah, professor, e se o número for um número com fração? Se for um número com raiz quadrada não exata, então aí você tem que ter a noção de valores numéricos na reta, tá? Então se eu pegar, por exemplo, a fração 1 sobre 2 na reta x, eu quero achar isso aqui na reta x. Onde é que está isso? Ó, 1 sobre 2, gente, é a mesma coisa que 0,5. Ó, 0,5 é um número que está entre 0 e 1. Então eu vou procurar de 0 até o 1 esse espaçozinho aqui. Então seria 0,5 mais ou menos no meio dessa distância do 0 até o 1. Tá? Aqui eu estaria a minha fração 1 sobre 2. Então essas noções a gente vai pegando aos poucos, tá? Tem até um vídeo no canal falando sobre posições de números na reta, de números irracionais. Se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma sacada lá para você entender um pouco melhor essa ideia de localizar números irracionais e números racionais dentro de um intervalo, beleza? Então vamos seguir aqui. Beleza, gente? Então aqui entra do que é do nosso interesse, tá? Que é aplicar o estudo de função no plano cartesiano para a gente poder construir gráfico futuramente. Então a gente tem que a relação entre pontos do domínio e as respectivas imagens, a gente tem como colocar essa relação no plano cartesiano, tá? Então digamos aqui que eu peguei essa função y igual a 2x mais 2 e eu quero observar a imagem quando x pertence a esse conjunto aqui, tá? Quando x é 0, quando x é 1 e quando x é 2. O que é que vai acontecer com a imagem aqui dessa função? Então vou fazer três cálculos diferentes, né? Vou calcular x igual a 0, beleza? Vou calcular o x igual a 1, tá?
e vou calcular o x igual a 2. Então, pegando a minha função aqui, y igual a 2x mais 2, no lugar do x eu vou colocar o quê? 0. Então fica y igual a 2 vezes 0 mais 2. Então, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 2, y é 2. Tá? Então aqui eu encontrei um par ordenado. Qual foi o par ordenado que eu encontrei? X igual a 0 e y igual a 2. Prosseguindo aqui. Então, pegando a função, já vou substituir, tá? A função é 2x mais 2, só que x é 1. Então fica 2 vezes 1 mais 2. Y igual a 2 mais 2, y é 4. Então aqui eu tenho que ir para ordenado, eu tenho um par ordenado 1 e 4. E nesse último caso, para x igual a 2, já vou substituir também, eu vou ficar 2 vezes 2 mais 2, né? 2x mais 2, aonde tem x eu coloco 2. 2 vezes 2 mais 2. Então isso aqui vai dar 4 mais 2, y igual a 6. Então aqui eu também tenho outro par ordenado, 2 e 6. Beleza? Então agora como é que eu vou colocar essa informação no plano cartesiano? Então eu tenho 3 coordenadas, né? 1, 2, 3. Então vamos lá. Primeiramente, ó, essa coordenada 0 do x e 2 do y. O 0 do x está aqui. E o 2 do y, como é positivo, ele está para cima. Então vamos colocar aqui alguns valores, né? O 1 do y e o 2 do y. Então 0 do x está aqui. 2 do y está aqui, então vou marcar um ponto em cima da reta do y, tá? Muito cuidado com esse tipo de escrita, às vezes os alunos confundem. Quando você tem uma coordenada em que eu tenho 0 e um outro número diferente de 0, você vai marcar em cima da reta, não é fora da reta, tá? Cuidado aí. Esse ponto aqui agora, 1 e 4, então 1 do x, 4 do y, 4 do y está para cima, então 3, 4. Beleza? Então, 1 do x, ó. Lembra da regrinha? Linha pontilhada, paralela, a reta y vai subindo. Pega uma outra linha pontilhada a partir do 4, vai puxando à direita. Cruzou, marquei o pontinho aqui. Aqui eu tenho a coordenada 1, 4. E a última coordenada, 2, 6. Então, 2 do x, 6 do y. Então, 6 do y está para cima, né? 5, 6 do y está aqui. Então, linhazinha pontilhada aqui, paralela à reta y, tá? Pega uma linhazinha pontilhada daqui, cruzou, marcou o ponto, tá? Então, aqui eu já tenho as minhas 3 coordenadas que a gente calculou aqui nessa função, tá? Quando a gente estiver estudando já os gráficos, vocês vão perceber que o gráfico de uma função, ele passa por todos os pontos referente ao conjunto domínio e imagem. Nesse caso aqui, ó, o meu gráfico dessa função, ele vai ser uma reta. Vou passar uma reta por esses pontos, tá? E representar o gráfico dessa função, y igual a 2x mais 2. Mas isso aqui fica para um outro estudo que a gente for fazer, tá? O importante agora é entender o que é o plano cartesiano, saber transportar esses valores que a gente calculou, né, domínio e imagem, no plano, tá? Escrevendo suas coordenadas. Beleza? Show de bola? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Estudem, pratiquem. Qualquer coisa, deixa dúvida aí, manda mensagem. Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.